Nós iniciamos hoje o estudo daquela que é reconhecidamente a parte mais profunda do Livro dos Espíritos, a parte terceira. É verdade que todas elas contêm um conjunto de informações muito precioso e nós, evidentemente, buscamos valorizá-los, pois todos os itens têm a sua relevância, mas não nos furtamos, às vezes, diante de certas situações, de destacar a excelência. A parte terceira, onde são desenvolvidas as leis morais, me parece, às vezes, e não estou sozinho na opinião, merecer ou deixar de merecer a atenção devida. Muito se fala em o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É bem verdade que as máximas reunidas por Kardec e enfechadas naqueles 27 capítulos, já que o 28º cuida de uma coletânea de preces, aquelas máximas advêm de Jesus, apresentado pelos Espíritos como o modelo e guia da humanidade. Todavia, o fundamento moral sobre o qual se estrutura o conhecimento espírita está na parte terceira do Livro dos Espíritos. São ali, naquelas questões que versam acerca da lei divina ou natural, que os Espíritos terão oportunidade de analisar este conjunto de regras morais instituídas por Deus em benefício do progresso do espírito e que se mostram conformes à evolução dos mundos, como veremos destacar aqueles que respondem às perguntas postas pelo codificador. É um campo riquíssimo. E aqui, sem dúvida nenhuma, eu gostaria muito de desenvolver uma questão por encontro. Mas ficaríamos aqui anos estudando. Optei por um segundo caminho, que é o de trabalhar os tópicos. E por isso, às vezes, teremos até a necessidade de desdobrar a abordagem. Mas onde nos for possível, vamos ficar com cada um dos tópicos nos nossos encontros. Isso, evidentemente, demandará aí um esforço razoável da nossa parte, porque a preparação exige isso, a matéria exige reflexão, estudo aprofundado, não dá para se assomar a uma tribuna espírita sem saber daquilo que se está falando. É bem verdade que pessoalmente ainda estou longe de viver tudo aquilo que tenho a chance de conhecer. Mas aprofundar o que estamos estudando e repassar é medida que certamente não pode ser negada. Convido vocês, pois, hoje a iniciar esse estudo. E eu gostaria de iniciá-lo exatamente pontuando duas coisas que me parecem vitais para que nós entendamos como a doutrina espírita surge no mundo e o que ela vem buscar. A diferença entre teísmo e deísmo. Porque a partir dela, a partir desta visão acerca de Deus e da sua intervenção no mundo, nós conseguiremos entender o legado espírita. O teísmo se caracteriza, ou pode ser definido literalmente, como a crença na existência de Deus. Esse conceito, que de alguma maneira aparece nas escolas filosóficas mais recuadas, não nesta denominação, no fundo surge no mundo, segundo analisam os estudiosos,
no século XVII, na Inglaterra. E surge a partir do momento em que se quer contrapor a uma outra ideia, a ideia do deísmo. Porque se o teísmo aceita a intervenção direta de Deus, imaginando que Ele vai fazendo as coisas, inclusive no nosso dia a dia, e é esta visão religiosa que predomina notadamente no Ocidente, o deísmo, por outro lado, enxerga as coisas numa concepção bem diferente. A ação divina ocorre na criação do mundo e ter domínio sobre esta criação e informação ainda não é possível ao homem. A convicção vai sendo conquistada não por revelações de Deus, mas pela compreensão racional da divindade. Uma percepção que parte do conhecimento das leis que regem a vida e a natureza. Doutrina nascida no final do século XVII, na Inglaterra, fruto das teorias de Lord Herbert Carbury, o deísmo me parece ser a opção espírita. Longe estamos, os espíritas, de negar que Deus possa intervir. Isso jamais foi objeto de crítica ou de análise pela doutrina espírita. O que nos perguntamos, os espíritas, é: Deus intervém? E se o faz em favor do coletivo? Porque aqueles que são teístas admitem a intervenção de Deus, mas nas suas causas. Chega-se mesmo, absurdo dos absurdos, a invocar Deus para eliminar a sua criação. Deus então teria eleitos, privilegiados, pessoas colocadas à parte, por esta ou aquela visão religiosa que elas desenvolveram. Porque Deus, os espíritos já nos haviam, resgatando o posicionamento grego, dado divisar o que poderia vir a ser na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Kardec, ciente desta noção, e o homem do seu tempo, vai aprofundar as suas reflexões para depois colocar a doutrina espírita, a partir dos ensinamentos que recebeu, dentro desta concepção que nós chamamos deísta. Pela lógica desse pensamento, que racionaliza a crença em Deus, não há necessidade de se institucionalizar uma religião. É dispensável a criação de cultos religiosos formais. O teísmo afirma a existência do Criador, gerador de tudo o que há. Mas o deísmo acredita que a interferência dessa divindade no mundo, por ela produzido, cessa a partir do momento em que a divindade nos dá a conhecer as leis que nos regem o progresso. E que são todas que nos vão fazer desenvolver a inteligência, na medida em que as conhecemos, e traçar o nosso próprio perfil evolutivo. Aos teístas basta a concepção de que Deus salva. E nós nos perguntamos, mas salva por quê e a quem?
quereria o Criador de tudo nos excluir de alguma maneira? Passa pela racionalidade que Deus opte por uns em detrimento de outros? Que Ele seja o Deus daqueles que se dobram de joelho, mas não seja daqueles que estendam os braços para ajudar? Que Deus se conforte e espere bajuladores, enquanto o mundo treme de dores? Parece que é muito cômodo raciocinar assim, porque aqueles que esperam uma salvação advinda da intervenção de Deus, pouco ou nenhum esforço fazem para ser melhor. Porque, me desculpem, meus amigos, dobrar joelhos, repetir fórmulas, assim como tomar passe, ou mesmo banho de água magnetizada, não conduz ninguém a lugar algum. Se as intenções, se as ações não nos conduzirem à melhoria íntima. Esta é a doutrina espírita, que muita gente fica imaginando: puxa, mas é difícil. Claro, está em nós a necessidade de avançar. A partir desta visão, pois, é que a gente vai desenvolver a análise. Entendo e me parece, estou assim ao lado de Kardec, na vírgula, que o codificador concebia esta visão. Alguém vai me dizer: mas ele não fala de revelações, ele mesmo não desenvolve em a Gênese um estudo acerca destas revelações. Ele vem nos dizer que, interessado no progresso da humanidade, espíritos que estão à nossa frente do ponto de vista evolutivo, mas que não foram criados à parte, espíritos vêm nos ajudar. Vêm, vez ou outra, à Terra para nos motivar a crescer. Vêm nos falar de algo que a nossa capacidade ainda está muito distante de compreender, de entender e, acima de tudo, de praticar. Jesus, esse modelo que a humanidade tem, não é Deus. Jesus, que as visões teológicas do mundo puseram no altar, veio nos ensinar que o esforço próprio, notadamente quando feito em favor do irmão, caracteriza a evolução. Veio nos ensinar a solidariedade. Não veio nos mandar ficar de joelhos louvando a Deus, entoando hinos, como se estivéssemos diante de um simples mortal que espera ser bajulado por aqueles que o acompanham. A inteligência suprema, a causa primeira, ainda está longe de ser entendida pelos espíritos que estamos na Terra. E mesmo aqueles que, vindo cumprir uma missão, como foram os da equipe do Espírito de Verdade, mesmo eles se dizem ainda desconhecedores de certas realidades e informações, mas nos estimulam, nos levam a refletir. O estrago que o teísmo e as visões particularistas religiosas fizeram e fazem no mundo está aí. As guerras muitas vezes têm por fundamento exatamente ideias fundamentalistas religiosas. Como é possível ao Criador concordar que suas criaturas se matem para homenageá-lo? É irracional. É irracional. Portanto, se admitimos uma inteligência suprema, será que ela pensará de maneira mais irracional do que nós pensamos? Será que esta inteligência suprema há de se contentar com meia dúzia de ofertas
Imaginemos como foi a evolução religiosa do mundo, em que instituições criadas pelos homens sacrificavam outros homens para agradar à divindade. É lógico? Será que isso é racional? Temos que pensar. Teria Deus adeptos dos quais cobraria carteirinha? Você é filiado aqui? Sou. Então você entra. E o outro que não é, você sai. É cada baboseira. E não pensa que eu estou criticando quem inventou, porque fomos nós. Tá? Somos nós as almas dos homens que vivemos na terra. Somos nós que criamos essas besteiras. Assim como a gente cria o clube para certas coisas, clube de privilegiados. Só entra quem tem um valor X de mensalidade, quem ocupa tal profissão. Essas besteiras que nós fomos criando, apenas para nos separar dos outros, quando o sentido é o da fraternidade, o sentido é o da igualdade. Somos todos espíritos, portanto somos todos iguais. Somos todos criados por Deus, destinados à perfectibilidade, que só atingiremos mediante o nosso esforço, ainda que uma vez ou outra saiamos com uma bobagem dessa. Não, Deus criou só o meu grupo. Verdade, só. Só a minha casa. Só o espírita só que vai no SEAC é que se salva. Verdade, é só o do SEAC. Mas e o que... Não, só no SEAC. Tem gente de outra denominação religiosa dizendo que eles são filhos de Deus e nós somos criaturas de Deus. Essa ideia entre criatura de Deus e filho de Deus é fruto dessa ignorância que permeia o raciocínio das pessoas. E as religiões estão perdendo para quem? Justamente para a racionalidade. O sujeito começa a refletir e aí abandona. O que eu vou fazer lá? Não, se você vier toda semana pagar 10%, como é que é? Pagar. Por que eu tenho que pagar? Por que eu tenho que pagar para acreditar? Não, porque tem que manter o serviço religioso. Raio! Serviço religioso? Mantido? Acorda. A religião não pede ministros, a religião pede condutas, não ministros. Pede condutas. Jesus não nomeou ministros, instruiu pessoas para que levassem a sua mensagem ao mundo. E a sua mensagem ao mundo não era de altares, não era mensagem de sacrifícios, porque o sacrifício que agrada a Deus, ele disse e os espíritos insistiram, é aquele que você faz em benefício daquele que está ao seu lado. Esse é o sacrifício que interessa. E ele várias vezes ensinou isso. Você está chegando no altar, está vindo ao templo, porque era essa a prática da sua época. As pessoas se deslocavam quilômetros para ir louvar Deus na casa de Deus. Como se a morada de Deus não fosse o universo. Aliás, vamos corrigir, ele está fora disso. Os espíritos já nos ensinaram a respeito. Mas Jesus dizia, você chegou, vai prestar a sua oferta, tem algo contra alguém, tem alguém com que você não se harmoniza, deixa a sua oferta, sai e vai se harmonizar primeiro. Por quê? Porque é ilógico eu agradar a Deus desagradando os homens. Veja, é lógico esperar de nós um comportamento melhor. Então a gente vai trabalhar dentro dessa visão deísta. Evidente que aqui eu teria assim um campo enorme para falar, Mas como eu já falo demais, se eu ficasse aqui horas e horas falando de deísmo e teísmo, mostrando as diferenças, as proximidades, talvez fosse ser cansativo, além do que já sou. Então vamos ficar com esta primeira ideia. As leis morais, como postas, representam esta adesão espírita à concepção deísta.
deísta. Acredita-se sim em Deus em plenitude, mas vamos tentar entender no que tipo de visão de Deus o Espiritismo nos traz. Causa primeira, inteligência suprema. Fora do contexto em que está o princípio inteligente e o princípio material. Fora. É o Criador, que Jesus simplificou mandando a gente se chamar de Pai. Por quê? Porque não vai conseguir explicar além disso. Nós vamos hoje então às questões de 614 a 618. E percebe que agora vai ficar mais diminuto. Na prova, o pedido é muito mais profundo, né? Então, quando chegar no dia da prova, traz o caderno, o livro, né? No fim do ano, antes do 13º. Que se entende por lei, ou que se deve entender por lei natural? Kardec começa a abordagem exatamente falando sobre isso, da lei divina ou da lei natural. Ele quer entender isto, ele quer trabalhar uma nova moral, uma moral do homem dos séculos vindouros, do espírito que começa a amadurecer, começa a entender e por isso afastar-se de criancices, que só se justificam quando eu não raciocino. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. Para terminar com a seguinte advertência: o homem só é infeliz quando dela se afasta. Puxa, Nazil, eu quero ser feliz. Todos queremos. Agora, qual é a felicidade que nos pode visitar perenemente? É aquela que nos leva a fazer ou deixar de fazer o que a lei divina prescreve. Então é necessário conhecê-la, é necessário estudá-la, é necessário compreendê-la para que as minhas ações passem a se adequar a esta postura, para que eu reprima os meus equívocos e, consequentemente, possa progredir o estudo das leis morais. É por isso que eu disse que se nós nos concentrássemos enquanto espíritas na análise da parte terceira do Livro dos Espíritos, nós teríamos um código moral imprescindível para evoluir. Mas a gente vai ver em algumas questões que isso confronta. Quer ver uma só? Qual o limite do trabalho? O das forças. Como é que é? O das forças. Nossa, Nazil, mas isso é o fim do rolo. Fim do rolo o quê? Fim do rolo é o cara aposentar aos 40 anos e viver nas costas da coletividade inteira até desencarnar. Isso é fim do rolo. Ou lutar para aposentar não tendo moléstia alguma, dizendo-se doente. Isso é fim do rolo. Isso é fim do rolo. O limite das forças. Mas eu tenho que trabalhar enquanto estiver aqui? Sim, sim. Nossa! São as orientações dos Espíritos. Vamos a Jesus. Eu e meu Pai trabalhamos sem parar. Puxa! É Jesus. Quer dizer, os Espíritos não vieram nos dizer nada diferente do que ele já havia tentado dizer. Aí para alguém que é mais desavisado, né?
Na 615, Kardec pergunta: é eterna a lei de Deus? E os espíritos, rapidinho: eterna e imutável como o próprio Deus. As leis estão postas, elas estão aí para que nós nos adequemos a elas, nós as conheçamos, nós as entendamos. Nós nos comprometamos a praticá-las e a abolir certas condutas da nossa parte que agridem as normas desta lei. Será possível, diz-nos ele, que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Será que mudou? Claro que não. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. E é por isto que, do ponto de vista da racionalidade, quando nós adquirimos maturidade, nós nos questionamos sobre as regras, porque alguns que se valem delas para obter privilégios costumam não dizer: mas está no texto da lei. Mas é imoral, porque representa o sacrifício de muitos em favor de poucos. É imoral. Quer dizer que precisa ser mudado. O nosso norte, o nosso compromisso é adequar a nossa maneira de disciplinar a vida comum por essas regras perenes. Essas regras que estão postas na nossa terra pela condição evolutiva que ela tem. São leis que nos obrigam a adotar comportamentos de maneira que, cumprindo tais regras ou nos abstendo de tais práticas, gozemos da felicidade que o mundo nos permite gozar. Porque estamos na terra, não na busca do vale de lágrimas, estamos para ser felizes. Ah, Nazil, mas ser feliz, sim, depende do que você concebe como sendo feliz. Dizia-se numa propaganda muito tempo antigo, e as propagandas são perigosíssimas, até pela própria palavra: quem propaga quer vender, e vende-se de tudo, de sabonete a político, vende-se, né? O sujeito é uma embalagem, oco por dentro, a embalagem por fora. Que ideias ele tem? Nenhuma. Fica lendo no teleprompter. É uma embalagem. Que felicidade era uma calça velha, azul e desbotada. E muita gente acreditou nisso, né? Até andou com a sua para cima e para baixo. Nossa, agora eu sou feliz. Aquelas primeiras eram horríveis, um tecido, né? E agora eu sou obrigado a dizer que eu usei das primeiras, coisa chata, né? Mas o fato é que era uma coisa louca, a gente pulava dentro da calça jeans, né? De tão engomada que ela vinha de fábrica, você pulava, entrava e ficava ali dentro, né? Calçado por ela. Quem está rindo teve a mesma experiência. Hoje não, hoje é maleável, hoje o sujeito põe, é até confortável usar. Mas nas primeiras, tanto que chamava até rancheira. Por quê? Porque era usada no rancho americano, para trabalhar na lida, né? Isso só a mamãe me dizia, eu não tenho essa informação, tá? A mamãe falava, eu dizia: é verdade, mãe, é verdade. Então, ficava com a história da mamãe, eu não lembro disso, né? Continuam os espíritos: a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E aqui os cientistas, que cansados das ideias religiosas fajutas, das ideias religiosas equivocadas, que valorizam a forma e se esquecem do fundo, também não ajudam a humanidade. Porque eles que observam, medem, contam, eles sabem desta harmonia. Se forem cientistas que olham para o alto
examinando com seus sofisticados aparelhos a realidade interplanetária, sabem do que nós estamos falando. Porque há uma harmonia cósmica que é admirabilíssima. Nicolau Camille Flammarion, pesquisador francês que logo aos 19 anos dirigia o laboratório, o Observatório de Paris, quando tomou contato com a doutrina espírita e tendo por guia a lente dos seus telescópios, não foi falso, não fugiu do bom combate e, afirmando-se acreditar em Deus, cientista que era de uma época e reconhecido mundialmente, disse: quem olha a natureza não pode deixar de admitir a presença de Deus. E essa natureza no macro é a mesma que revela a harmonia no micro. Portanto, aqueles cujos olhos também estão em lentes, mas para examinar as particularidades, também eles deveriam disseminar a ideia da presença de Deus. E dizendo de Deus por suas leis. Porque as religiões muitas vezes falam do Deus particular, o Deus de tal ou qual visão religiosa. Mas a natureza à nossa volta nos mostra a harmonia no macro e no micro. Uma harmonia fenomenal. Provando o quê? Provando o que os espíritos já haviam dito. Há uma inteligência suprema, muito superior à nossa capacidade de entendê-la. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito? Pergunta Kardec na 617. Concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Olha que resposta. Porque o sábio pode ser e deve ser também o homem de bem. E o homem de bem, pelo estudo, pela prática, vai conseguir se transformar no sábio de amanhã. A questão é pôr em prática, é entender, é compreender, é colocar-se à disposição de buscar, através deste conhecimento, uma melhoria da compreensão do mundo à nossa volta. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, claro, o homem precisa conhecer as leis da matéria, daí porque o estudo se faz cada vez mais interessante e mais necessário, porque o domínio das leis da matéria nos faz desenvolver a inteligência, e nós estamos reencarnados também para isto, e nos faz melhorar a qualidade de vida daqueles que estão à nossa volta. Nazil, e por que é que essa qualidade de vida não melhora? Por que é que enquanto estivermos aqui 60 minutos, inúmeras criaturas vão morrer de fome no mundo? Inúmeras criaturas vão desencarnar porque não tiveram medicamentos? Porque o egoísmo é o norte dos espíritos que estão no mundo. O sujeito guarda o que não vai usar, mas não partilha com quem não tem. O sujeito amontoa em malas, em armários, o que falta na casa de quem anda de pés descalços. O sujeito contenta-se em torrar fortunas com equipamentos, deixando outros sem ter uma única colher de arroz para poder sustentar o seu dia. É o egoísmo humano, que se manifesta em mil coisas, de mil maneiras, em que pensamos em nós,
A começar pelo conjunto que costumamos dizer, eu tenho isso, minha. O que tem de gente que usa a palavra assim, assusta. Minha casa, meu carro, meu telefone, meu computador. Verdade, é seu sim. Experimenta levar quando você sair daqui. Vamos combinar? Lá no Egito os caras tinham essa ideia, ergueram as pirâmides, levaram tudo que era seu, inclusive os que trabalhavam juntos. Bora, você trabalhou aqui? Trabalhei, eu vou morrer amanhã, entra na pirâmide. Como é que é? Não, eu vou morrer, vai todo mundo lá para dentro. Mas não é muita sacanagem? Não sei, eu sou o rei e Deus, entra. E o cara entrava. Nós vimos aonde estão as coisas, né? A gente encontra lá. Ninguém levou. E a gente continua com a mesma teoria. Quando Jesus nos ensinou, a cada dia basta sua preocupação, não porteis 2 bolsas, não porteis 2 sapatos, até porque a gente só pode usar um, não tem como usar mais que um par. Sede despojado, isto é, valorizai a oportunidade reencarnatória, porque os Espíritos então nos diz, se é necessário, é possível aperfeiçoar, uma existência não lhe basta para isto. Uma existência não nos bastará. Kardec faz então um largo comentário, largo e profundo, né? Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo, o que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Há uma personagem bíblica que deveria ser um mentiroso fenomenal, porque ele diz que viveu 900 anos. A gente não sabe como é que se contava, né? Mas eu vivi 900 anos. Essa é uma peluda fenomenal, né? Qualquer pessoa que tenha mais de 70 aqui sabe que já é um horror os 70. Imagina 900, né? A chamada idade do condor, que dói tudo. Com dor aqui, com dor ali, né? Você pensa que vai planar, mas não tem jeito. Levanta, já para levantar é um sacrifício. O sujeito pensa 2 vezes, vou levantar, será que dá? Dá, né? Aí senta e fica ali esperando dar um equilíbrio, dói tudo. Não se sabe por quê, mas parece que eu estava tão bem ontem. Na verdade, o ontem é relativo, né? Às vezes são uns 30 anos antes, porque também vive no passado. Nossa, naquela época era tão bom. Então, ficasse lá. Aquela época era um horror. A gente precisa olhar para frente e não ficar com o retrovisor. Quando eu era pequeno é que era bom. Eu digo que não. Não tinha tecnologia nenhuma, né? Imagina, 10 horas da noite eu ia dormir, que hoje 10 horas da noite não acabei de dar aula ainda, né? Não, mas eu dormia cedo, acordava mais cedo ainda, para fazer o quê? Não, era bom, não acho não, tá? É bom hoje que a gente pega uma colherinha, põe dentro de uma xícara, adiciona água, põe no micro-ondas e o café sai em segundos, ou quando você pega na máquina de café e já programa e vem pronto. Nossa, que café! Era melhor você ir lá plantar, colher, secar, não é? Muito melhor. Imagina você moendo cana para tirar o açúcar, depois ainda seria aquele açúcar em pedaço, né? Que alegria! Quanto que eu ponho na colher? Sei lá, quanto que eu ponho no copo? Não sei, isso é de uma jarra. Então, porque o caroço, né? Que sair, a concentração do produto, é um sujeito que vive com o retrovisor. Misericórdia, misericórdia. Nós precisamos das reencarnações, uma só não dá. Vamos em frente. Ainda com mais forte razão, o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Kardec olhava ao século XIX, em que a perspectiva de vida não era a dos nossos dias. 70, 80, 90, comunidades centenárias.
O problema também não está só em passar os anos, mas em como passá-los. Porque quem recebe uma estrutura fisiológica para permanecer encarnado 100 anos, terá que apresentar uma conta fenomenal de boas realizações. Do contrário, será pedir de novo o ingresso na fila. Onde é que começa para voltar? É ali. Então já vai lá direto. Mas eu acabei de chegar, volta, melhor voltar, né? Volta, porque você ficou lá 100 e de útil não viveu 5. Não viveu 5. O que você fez em favor do próximo? Eu dava. O quê? O que sobrava. Puxa, dar o que sobrar não é mérito nenhum. Nenhum. Dar o que sobra não é mérito. Nasceu, mas é melhor que não dá nada. Sim, concordo. Concordo, não vou, imagina, quem sou eu para criticar alguém? Toda vez que vou falar alguma coisa, me olho no espelho. E sei que já tenho crítica suficiente. Continua Kardec. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Quais são elas? As leis físicas. Essa que a ciência estuda. As leis do mundo físico, biológicas, químicas, físicas, que permitem os cálculos, as deduções. E aí a inteligência se desenvolve, mas olha o que ele nos recomenda. Outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Estas que todos temos condições de entender. As leis morais, que dizem respeito à nossa economia espiritual, na expressão sempre lúcida do Richard Simonetti. As questões de economia moral. Porque estamos reencarnados, meus amigos, para contribuir com o mundo, fazendo a nossa parte, trabalhando, estimulando a nossa inteligência, descobrindo novas técnicas, aplicando-as em benefício do nosso progresso e do alívio daqueles que estão à nossa volta. Mas precisamos de leis morais, que nos ensinem a entender a todos como nossos irmãos. A doutrina espírita vem exatamente falar disto e vai muito mais além. Num texto reproduzido na Revista Espírita do ano de 1862, está no mês de janeiro, há uma comunicação, na verdade é um artigo que Kardec tem a chance de analisar, uma carta que ele recebeu, o senhor Guizot produziu um texto acerca do sobrenatural. E muita gente vem acusar o Espiritismo de ser o cultor do sobrenatural, quando esta é uma absoluta inverdade. O que o Espiritismo faz é contemplar a natureza, particularmente de nós, os espíritos reencarnados, em toda a sua dimensão. É porque os espíritos que somos, enquanto encarnados mesmo, não abandonamos a realidade de onde somos procedentes. O Espiritismo não está afeito a fatos inexplicáveis, busca a explicação de todos eles por entender as leis. E nesse texto, que na verdade tem uma primeira parte publicada em dezembro de 1861, quando Kardec traz a notícia sobre a obra e começa a analisá-la, ele tem chance de dizer coisas assim fenomenais. Primeiro, quem acredita no sobrenatural acha que está acima da natureza, fora das leis da natureza. E vai mais, o sobrenatural propriamente dito não estaria submetido a leis, é uma exceção, uma derrogação das leis que regem a criação.
portanto pode ser sinônimo de milagre. Dá para entender por que é que mais tarde em A Gênese ele vai escrever: os milagres não existem. Por quê? Porque o homem que desenvolve o seu conhecimento, que estuda, que aprofunda, ele vai descobrindo que existem leis que vão reger coisas que ele não conhecia. À época dos apóstolos, a pessoa que sofresse, por exemplo, uma catalepsia, era considerada morta. E como o enterro não tinha todos os salamaleques de hoje, embora tivesse as carpideiras, né, que eram pagas para ir chorando, a família não gostava do cara do mesmo jeito que hoje, mas para não ficar mal na fita, pagava a pessoa para ir lá chorar, então a pessoa ficava chorando. Imagina, a noite inteira, né? Não tinha isso, ninguém chora uma noite inteira por um defunto. Mas naquele período ali de hora em que o sujeito ia ser sepultado, porque morreu, sepulta, ficavam as mulheres chorando, as carpideiras, né? Eram pagas para chorar. Nem sei se isso realmente existiu. Tem registros de mulheres que iam lá para verter lágrimas, né? Não sei se a cebola já era conhecida, se o sujeito usava esse mesmo tipo de técnica. O fato é que ficava chorando, ele morreu, né? Essa questão da catalepsia levou muita gente a ser sepultada e ainda não havia desencarnado. O que aconteceu? Morreu de novo? Não tinha, a morte não existe. A doutrina espírita vem nos dizer: a morte pode ser aparente, mas o espírito é permanente. E o espírito sobrevive. O espírito vai adiante. Ainda nesse comentário, Kardec vem nos dizer o seguinte: a doutrina espírita vê a natureza muito além do material e do visível. Ela fala-nos nos fala de coisas sobre o mundo invisível, não imaginando que este mundo invisível seja um mundo de fatos fantasmagóricos, mas de realidade. É por isto que a consciência de que a vida prossegue, aliás, a vida em plenitude, é a do Espírito, que nós temos. Tá? Na 618, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas, e a resposta, a razão, está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. E confirmando essa informação, no mês de abril de 1858, nas conversas familiares de além-túmulo, vem uma descrição sobre Júpiter, trazendo informações sobre a natureza mais eterizada da vida do planeta, da qualidade dos seus ambientes, da elevação dos habitantes daquele mundo, elevação que nos permitiu receber de lá espíritos capazes de sintetizar, usando as notas musicais, obras belíssimas, articuladíssimas, profundas. A elevação espiritual dos habitantes, as leis mais sutis. Para a gente fechar o raciocínio, eu vou voltar um pouquinho na questão 617A, a reencarnação. E vou voltar me lembrando de Emmanuel, cuja mensagem com esse título, inserida no livro Religião dos Espíritos, e que foi escrita na reunião pública de 6 de abril de 1959, é uma lição aprofundada sobre a reencarnação. Ouçamo-lo. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor
na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes, o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha, essa ou aquela dívida do passado, na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam, jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disto, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Recorda que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato, solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás por fim a grandeza de Jesus, que sem débito algum condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudar-nos a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, pelo seu amor, soerguer-nos da morte do erro para a bênção da vida eterna. Que assim seja.